Olá, um abraço especial a você ligado no nosso boletim esportivo. Vamos falar de futebol brasileiro da Série D. A equipe do River jogou no último sábado contra o Floresta, jogo que aconteceu lá em Horizonte, na Grande Fortaleza, e empatou pelo placar de 0-0. O River fez o dever de casa, agora soma 4 pontos na tabela de classificação. Jogo que teve transmissão ao vivo pela Rádio Antares, com a narração vibrante de Chico Costa. O River agora volta e joga aqui em Teresina. Já a equipe do Altos, esse não fez o dever de casa. Mais uma vez, a equipe do Altos caiu de 4 para uma equipe cearense. Depois de perder de 4 e ser desclassificado no ano passado para a equipe do Ferroviário, ontem foi a vez de perder de 4 para a equipe do Atlético Cearense. O técnico da equipe do Altos não sabe nem como explicar essa situação da equipe do Altos. Nós enfrentamos uma equipe que treinou a semana inteira, que descansou a semana inteira, que chegou com 48 horas antes do jogo. O mesmo que eles chegaram aqui no Piauí, nós chegamos também. Só que nós chegamos de um desgaste físico terrível. Isso aliado aos erros individuais. O primeiro gol, nós erramos feio. Depois o terceiro gol, quando a gente estava em cima, o time voltou diferente no segundo tempo. Tomamos um gol de lateral, tínhamos feito uma mudança, abrindo o time, colocando o time mais para frente ainda, com a entrada do Marcinho, a saída do Humberto. Aí desarticulou, ficou perigoso. Se você vacila ali, com o desgaste físico que a nossa equipe estava no fim do jogo, se você vacila, toma 5, 6, 7. Muito ruim, muito ruim. Eu acho que a gente nunca deve justificar derrotas, mas esses 10 últimos dias para nós foram terríveis. Já a equipe do Altos, vale lembrar, precisa conquistar resultados. Caso contrário, vai apenas cumprir tabela durante toda essa competição. O torcedor foi um número pequeno. Ontem, durante a transmissão do nosso narrador J. Araújo, aqui da Rádio Antares, também da TV Santos, deu para observar que o público não foi esperado. Até mesmo por ser Dia das Mães, o torcedor preferiu curtir a mamãe do que ir ao futebol. E pelo visto não perderam nada. 4-1 foi o placar para a equipe do Atlético Cearense. E por falar em Atlético Cearense, o técnico do Atlético Cearense também criticou a situação do gramado e avalia o jogo contra o Altos e a vitória também. É ruim para o futebol. A gente tem cobrado tanto um futebol mais bem jogado, um jogo mais coletivo, um jogo de posse. E aí você coloca as duas equipes correndo risco de lesão. Aqui não tinha como proporcionar um jogo de qualidade, infelizmente. Então, assim, fico triste em ver campos como esse. Eu acho que a gente precisa cobrar mais dos nossos dirigentes a manutenção de bons campos. Então, antes de falar qualquer coisa do jogo, fica esse mini protesto aqui, porque a gente precisa que o futebol brasileiro evolua. E o mínimo para que a gente evoluir a qualidade do nosso campo não é treinador, não é bom jogador, é um bom estado do gramado. A gente precisa dessas condições. Graças a Deus, nenhuma lesão devido à má condição do gramado, mas fica o alerta e fica o recado e o pedido. Vamos cuidar mais dos nossos gramados. O futebol brasileiro agradece. Jogo difícil, a gente já sabia que seria. O Altos é uma equipe muito competente, qualificada, quando joga nos seus domínios principalmente. Então foi um jogo de vitória maiúscula, totalmente graças a esses atletas que entenderam o processo do jogo de hoje, se entregaram, correram muito e construíram esse grande resultado. Saindo do futebol profissional, falando de futebol amador, hoje vai ter bola rolando pelo Campeonato Piauiense Sub-19. Será as semifinais do Sub-19. Rodada dupla no Estádio Municipal Lidolfo Monteiro. Às 18 horas tem River e Ferroviário. E às 20 horas, Fluminense e Parnaíba. O diretor de competições amadoras da federação, o superintendente Daniel Araújo, analisa a competição Sub-19 até o momento. Desse campeonato nos trouxe grandes valores dos clubes, principalmente do interior, que é a grande surpresa dessa competição. O time de Oeiras, apesar de desclassificado, revelou 3 talentos para o nosso futebol. Um zagueiro, um meio-campista, que é o capitão do time deles, e um centroavante, muito bom jogador. E além de Ferroviário e do Parnaíba, que vieram também do interior com um time muito forte e se credenciaram para hoje, segunda-feira, a semifinal que acontece a partir das 18 horas no estádio Lidolfo Monteiro. Daniel, vamos imaginar que no jogo de hoje o Parnaíba e o Ferroviário se classifiquem para a final. Como que a federação vai decidir? Vai ser em Teresina ou realmente vão jogar lá em Parnaíba? Já tem essa decisão? Olha, primeiro é às 18 horas, ratificando aqui, o River joga com o Ferroviário às 18 horas e às 20 horas o jogo de fundo Fluminense e Parnaíba. Se os times de Parnaíba vencerem as partidas, claro que a federação vai ter o bom senso de realizar esse jogo na cidade de Parnaíba, no estádio Pedro Alelaf, o antigo Mão Santa.
E aí a federação vai remarcar a data desse jogo, conversar com os dois clubes e ver a melhor data para que a gente tenha a casa cheia na cidade de Parnaíba. Portanto, gente, fica combinado. Hoje, às 18 horas, você pode ir ao estádio do Fronteiro, não paga nada, portões abertos, para ver a rodada dupla das semifinais do Campeonato Piauiense. Lembrando, às 18 horas, River e a equipe do Ferroviário, e às 20 horas, Fluminense e a equipe do Parnaíba. Trazendo todas as informações do futebol amador e do futebol profissional para o nosso boletim esportivo, aqui da Rádio Antares e da TV Santos.